Olá pessoas, esse aqui é mais um vídeo meu aqui na internet. Bom, eu tô retomando aqui a minha série Criacionismo, tá? Da última vez eu tinha prometido que eu ia tentar soltar os vídeos da série num intervalo menor. Dessa vez eu não vou prometer nada, porque eu já vi que isso daí tá bem complicado de fazer, a minha vida não tá simples, e é por isso que eu vou deixando pra depois. Esse vídeo particularmente eu deixei muito pra depois, porque ele vai ser um pouquinho mais longo do que os vídeos do resto da série. Dando prosseguimento ao meu padrão, né? Eu vou dar uma recapitulada básica no que eu fiz, né? No primeiro vídeo da série eu falo sobre o que é o criacionismo, né? Eu defino o criacionismo da maneira como eu estou usando e explico o que é uma etiologia. Depois eu explico como foi a formação do pensamento greco-romano aplicado dentro do cristianismo e a formação da ciência, para depois explicar como que a própria ciência, formada com o auxílio do cristianismo, aos poucos foi desmontando as ideias gregas e o criacionismo. Tá? E por que a academia de hoje não aceita o criacionismo como uma explicação científica válida. Eu preciso neste vídeo falar do grupo que resolveu fazer o caminho inverso, resolveu negar toda essa graduação de conhecimento científico, de busca de evidências e coleta de dados e conclusões, e continua não aceitando esse tipo de ideia por motivos puramente religiosos. Mas enfim, eu vou explicar mais sobre os argumentos criacionistas depois que eu terminar de dar o histórico da coisa. Eu preciso dar o histórico de tudo primeiro. Bom, como eu já falei, vou falar de criacionismo bíblico, tá? Criacionismo cristão, tá? O criacionismo muçulmano, hindu, eu não vou tratar por aqui nessa série. Mas basicamente o coração do criacionismo é estadunidense, né? É nos Estados Unidos, com uma outra coisa na Inglaterra, tá? Mas vocês vão ver quando isso acontecer, é meio que exceção. Bom, hoje você tem alguns tipos de criacionismo, graus de criacionismo. A gente pode fazer até como um degradê mesmo. Os criacionistas mais radicais mesmo, eles são tão radicais que mesmo entre o grosso modo dos crias, eles são considerados excêntricos, né? São considerados meio bizarros, né? Que são os terraplanistas. O pessoal da Flat Earth Society, né? A Sociedade da Terra Plana, acredita realmente que o mundo é plano, que você tem uma abóboda celestial que cobre o mundo, né, e que você tem um éter que fica do lado de fora, ou alguma coisa assim. Essas pessoas são muito poucas, né, muito provavelmente elas nunca viajaram de avião, e ninguém dá muita trela para elas, mas é só para deixar claro que elas existem. A relevância da existência delas é que elas usam argumentos 100% bíblicos para justificar a sua fé. Além disso, também você tem a Tychonian Society, ou Tychonian Society, eu não sei como é que pronuncia, que eles não são tão radicais quanto os terraplanistas, mas eles são geocentristas. Eles acreditam que a Terra é o centro do universo e todo o resto gira em torno dela, tá? Usando um modelo que foi o último modelo geocentrista antes do Kepler, se não me engano. Esses dois movimentos, tanto os terraplanistas quanto os geocentristas, os dois são criacionistas puramente simples, né? E os terraplanistas também são geocentristas, né? Bom, também por um motivo bastante óbvio. Por isso que eu estou fazendo como se fosse uma escala mesmo. Depois, nessa sequência, né, você tem os criacionistas de Terra Jovem. Tá? Eles não chegam a negar a forma da Terra, também não chegam a negar que a Terra gira em torno do Sol, né, o modelo do sistema solar que a gente conhece hoje, mas eles negam todo o resto das evidências geológicas, evidências biológicas, evidências genéticas, evidências de tudo quanto é coisa com relação à evolução. Negam veementemente, dizendo que a Terra surgiu exatamente da mesma forma como está escrito no Gênesis, tá? Nos primeiros capítulos do Gênesis, dizendo são 6 dias, nem o 7º dia que Deus descansou, e enfim, cobra, falante, Adão e Eva, paraíso, essas coisas todas, tá? É que a gente chama de criacionismo Terra Jovem. Por quê? Porque, segundo eles, a Terra teria entre 10.000 e 6.000 anos. A contagem varia muito dependendo da forma como ela foi feita, né? Se foi a contagem do Bispo Usher lá, se foi não sei o quê, ou dependendo da religião mesmo, né? Os judeus ortodoxos contam de um jeito, né? Enfim, os cristãos contam de outro, etc e tal. Bom, depois dessa escala você tem os onfalistas, né? Ou que a gente poderia traduzir como umbiguistas, porque onfalos quer dizer umbigo, né? Que eram aquelas discussões bizantinas que você tinha no passado, que perguntava se Adão tinha umbigo, né? Porque o umbigo serve para o cordão umbilical. Se Adão não foi gerado por uma mulher, então ele não tem necessidade de ter umbigo. Mas eles usam um argumento de que Deus é tão perfeito que ele já sabia que o umbigo ia ser necessário, então ele criou um umbigo no Adão, mesmo sem ele ter sido gerado por uma mulher. Eles dizem que todas as evidências que os cientistas colheram estão corretas. Todas elas. A Terra realmente parece que tem 4 bilhões e meio de anos. Os seres vivos realmente parecem que evoluíram, né? Os dinossauros realmente parecem que têm mais de 65 milhões de anos de idade. Mas eles só parecem. Na verdade, isso daí é Deus brincando com você. Ele fez com
com que a Terra pareça velha porque ele quer trollar todo mundo. E na verdade a Terra é nova, tem 6.000 anos e a Bíblia tá certa. Só que as evidências parecem, vocês estão certos de achar que parece, mas é que não é assim, enfim, acabou, entendeu? Ou seja, não tenho o que argumentar com relação a isso. A partir de agora você começa a ter o que a gente chama de criacionistas de terra antiga. Tá, são aqueles que não dizem que a Terra é jovem, né, tem 6.000 anos, eles concordam que a Terra seja muito antiga, e eles variam só na maneira de interpretar essa antiguidade da Terra. Então você tem aqueles da vida jovem, aqueles que dizem que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, como os geólogos dizem, mas a vida é nova. A vida foi criada em 6 dias, como diz a Bíblia. Você tem aqueles partidários do dia-era, que dizem que cada dia do Gênesis corresponde a uma era geológica. Então os dias do Gênesis não são momentos de 24 horas, são momentos longos, não sei o quê. O homem teria sido criado no último dia, da forma como é dito na Bíblia. O que não faz o menor sentido do ponto de vista geológico também, porque, enfim, você não vê esse tipo de coisa na geologia acontecer, e nem a sequência da criação dos animais na Bíblia corresponde à lógica evolutiva, mas tudo bem. Os criacionistas de terra antiga, né, são mais raros. A maioria dos testemunhos de Jeová, se não me engano, são criacionistas de terra antiga. Os maiores partidários do dia-era, em geral, são judeus ortodoxos. E você tem o grosso de quase todos os criacionistas sendo partidários da terra jovem, ou seja, literalismo bíblico. Você pode incluir aí os metodistas, os batistas e, muito relevantes, os adventistas de sétimo dia. Vocês vão ver agora no decorrer desse vídeo. Tá? Apesar de que você tem alguns adventistas de sétimo dia que são terra antiga. Bom, dá para perceber que, pelo que eu falei, o movimento criacionista ele é tipicamente protestante, né? Os católicos não se envolvem, em geral, no movimento criacionista. Até pela própria postura da Igreja Católica, mas eu vou comentar isso daí na sequência da série, não vou comentar isso aqui. Bom, o movimento de criacionismo começou com o criacionismo terra jovem, claro, né? E ele pode ser rastreado mais ou menos da década de 1920, tá? Um movimento organizado, né, nos Estados Unidos, encabeçados pelo George McGready Price, que era adventista do sétimo dia, daqueles bem ferrenhos. Por que a gente pode rastrear até ele? Porque ele escreveu o primeiro livro criacionista, digamos assim, né, com ideias já tentando desbancar as ideias evolutivas, né? Então por isso que as ideias pré-evolutivas não contam aqui. O livro é chamado de The New Geology, né, a nova geologia, no qual ele argumenta que todas as evidências científicas para a Terra ter milhões de anos está totalmente errada, e que você tem evidências no mundo hoje que apoiem o dilúvio bíblico e toda a narração do Gênesis. A sedimentação que a gente vê hoje nas camadas geológicas nada mais era do que sedimentações do dilúvio, e que à medida que os corpos iam morrendo e afundando, né, eram os fósseis se formando, né? Isso daí é uma bobagem violenta de quem nunca fez um campo na vida. No livro do Price também ele chegou a dizer que a geologia convencional, a científica, ela estava possuída pelo demônio, e ele falava isso de maneira literal, né? E por isso que estava sendo bem aceita, porque o demônio sabia manipular, tal, não sei o quê, e que por isso que um bom fiel não poderia acreditar nas ideias geológicas científicas. Então o Price criou a geologia do dilúvio, tá? Que vai ser citada com bastante frequência nesse vídeo. É claro que os geólogos riram de boca larga do livro do Price. O The New Geology é coalhado de um monte de erros, até pelo que eu pude pesquisar, mas entre os fundamentalistas bíblicos e que não manjavam nada de geologia, o livro dele foi um frisson. O Price, nessa ideia de querer colocar algo como se fosse científico, né, mostrando evidências do dilúvio, né, ele foi até citado no caso Scopes como um dos grandes cientistas que estavam mostrando evidências de que a evolução estava errada, né? Detalhe que o Price não era cientista, ele não era nem geólogo, não era nada, mas tudo bem. O Price era canadense, tá? É bom lembrar, mas ele viajou um tempo para a Inglaterra e ele viveu a maior parte da sua vida nos Estados Unidos mesmo. Na Inglaterra, ele fez um discípulo, né, o Douglas Dewar, que afirmava que se a ciência diz alguma coisa que contradiz os escritos bíblicos, automaticamente a ciência está errada, porque os escritos bíblicos não podem estar errados, em sua totalidade. Grosso modo, os mesmos argumentos usados hoje pelos criacionistas da Terra Jovem são os mesmos argumentos
argumentos criados pelo Price em 1920 e poucos. E o Douglas Dewar, que era esse discípulo dele lá da Inglaterra, ele era advogado, mas nas horas livres ele era ornitólogo, então ele era considerado também um cientista biólogo, né, alguma coisa assim, né, apesar de não ter formação oficial nisso. E ele é um dos fundadores da Evolution Protest Movement, que se orgulham de dizer que é o movimento criacionista mais antigo do mundo, e é em inglês, né? Eu não sei porque isso seria um motivo de orgulho, mas tudo bem. Hoje essa associação ainda existe, mas ela mudou de nome. Eu coloco aqui o nome atual dela. Em 1935, já nos Estados Unidos, o Price ajudou a fundar a Religion and Science Association, que foi a primeira organização criacionista nacional lá nos Estados Unidos. Essa organização tinha como princípio usar ideias científicas, princípios científicos, para respaldar a Bíblia. Basicamente isso. Porém, exatamente a geologia do dilúvio era o que quebrava a uniformidade de opiniões dentro dessa sociedade. Algumas pessoas apoiavam o Price integralmente, eram fundamentalistas bíblicos literais, mas você tinha alguns representantes dentro dessa sociedade que eram da geologia da Terra Antiga. Não aceitavam que a vida tivesse evoluído, mas eles concordavam que as evidências de que a Terra tinha milhões de anos era forte demais para ser ignorada. Um dos fundadores dessa sociedade, que foi um teólogo luterano chamado Theodor Graebner, ele declarou abertamente em várias obras dele, ele tem muitas obras, né, dizendo que não existia nenhum respaldo científico para a geologia do dilúvio do Price, né, e que era uma evidência muito gritante de que a Terra tinha uma idade muito maior do que a proposta por Price. E ele ainda falou: apesar de tudo que tenho lido a respeito da teoria do dilúvio para explicar a estratificação, a erosão e os fósseis, eu não consigo ver as montanhas sem perder toda a fé nesta solução do problema. Ou seja, devido a essas cismas dentro dessa associação, a Religion and Science Association durou um pouquinho mais de 2 anos. Em 1937 ela foi dissolvida. Aí o que acontece? O lado criacionista da Terra Jovem, né, o lado que estava do lado do Price, fundou uma outra associação, que era a Deluges Geology Society, ou seja, a Sociedade da Geologia do Dilúvio, com um propósito específico de respaldar as ideias da geologia do dilúvio do Price. Ele foi o cofundador e o membro mais destacado dessa associação. Outro cofundador foi um membro muito interessante, que era outro adventista do sétimo dia, que é o Harold Clarke, e que também era membro fundador da antiga associação que já tinha sido desfeita. O Clarke gostava de estudar e ele gostava de fazer campo. E ele escreveu um livro chamado Back to Creationism, quer dizer, voltando ao criacionismo, né? E ele foi mudando o livro com o passar das edições, porque à medida que ele fazia os campos, ele ia mudando as ideias dele. Nas últimas edições, por exemplo, ele já defendia uma glaciação antes do dilúvio, e ele defendia que algumas espécies poderiam mudar minimamente, se hibridizando umas com as outras, graças às coisas que ele observava na natureza. O que era um dogma adventista, né? Que as espécies eram fixas, ou seja, eles estavam refazendo todos os passos que eu expliquei agora nos últimos 5 vídeos, né? De como que a ciência saiu do criacionismo para chegar na evolução. E essa é muito importante que se lembre o nome, um tal de Henry Morris se juntou à Deluge Geology Society aí para estudar o dilúvio. Para impedir que acontecesse essas brigas que aconteceram na primeira associação, a associação da geologia do dilúvio só aceitava pessoas comprometidas com as ideias do Price da geologia do dilúvio. Só aceitava pessoas assim. Porém, mesmo assim, eles acabaram encontrando pessoas dissidentes lá dentro. Porque, apesar da Terra ser jovem, tinha algumas pessoas lá dentro que achavam que o sistema solar era antigo, que era a ideia defendida pela ciência. E dizia que, na verdade, dizer que o sistema solar era antigo não entrava em contradição com a Bíblia. Eles interpretavam a Bíblia de outra forma. E isso gerou a raiva daqueles seguidores da Terra Jovem, né? Os seguidores do Price, né? E aí também a Sociedade da Geologia do Dilúvio não suportou essas cisões, né? E ela acabou sendo desfeita em 1948. E essa Associação da Geologia do Dilúvio, ela foi sendo ignorada com o passar do tempo. Ninguém dava muita trela para ela. Outra associação que surgiu na época e que foi realmente relevante foi a American Scientific Association, que ela se formou em 1941 e ela também tinha como objetivo tentar achar evidências científicas que respaldassem a Bíblia. A ASA, vou chamar agora aqui, ela queria que todos os seus membros tivessem respaldo científico, tivessem credenciais científicas legítimas. Mas ela obrigava todos os seus membros a assinar um termo de compromisso. Olha como é que era o termo. Creio que a totalidade da Bíblia, como foi dada originalmente, seja a palavra inspirada de Deus e o único guia correto de fé e conduta.
visto que Deus é o autor deste livro, assim como o Criador, e que sustenta o mundo físico ao nosso redor, não posso conceber discrepâncias entre as afirmações da Bíblia e os feitos reais da ciência. Ou seja, é uma tática de você usar apenas membros que tenham credenciais científicas, mas que respaldem as ideias que você já tem, né? Ou seja, que ótima associação científica é essa, né? Que você precisa ter uma conclusão, um respaldo religioso antes de você, sei lá, propor suas ideias. Ou seja, essa foi a primeira organização a usar o que se chama de ciência da criação. A gente vai ver que na verdade não existe. Ainda que essa associação não tivesse nenhuma relação com a Deluge Geology Society lá do Price, essa Deluge Society, que era considerada maluca, ela queria se unir bastante a essa associação que estava começando a crescer, porque eles queriam publicar um periódico anti-evolução. Mas a ASA não gostou disso porque falou que eles cheiravam muito a adventismo do sétimo dia. Então eles acabaram não gostando muito dessa união. Se não me engano, os membros da ASA eram mais batistas mesmo, metodistas, não me lembro agora. Porém, é óbvio que você propor um juramento desses e um respaldo científico numa associação, uma hora ia dar merda. E foi mais ou menos o que aconteceu. E, de novo, a geologia do dilúvio foi o centro da disputa, né? O Dr. Lawrence Culp tem um histórico bem interessante. Era um dos que gritava contra a geologia do dilúvio. Ele era químico e geólogo, e ele dava várias evidências mostrando de por que a geologia do dilúvio era falsa, e que insistir nela como biblicamente inspirada é que faria o criacionismo ser motivo de risada para as outras pessoas. Escreveu Culp: esta teoria anticientífica da geologia do dilúvio tem feito e fará um dano considerável à firme pregação do evangelho entre as pessoas educadas. O Culp não foi um Zé Ruela qualquer. Além de químico e geólogo, ele foi um dos primeiros a fazer testes com datação de carbono 14. Inclusive, ele chegou a fazer testes com quase todos os métodos de datação, inclusive aqueles métodos que chegam até idades mais antigas. Ele chegou a ser um dos que publicou, na década de 40, uma tabela geológica com as datas das eras inferidas radiologicamente, e não só por comparação e por estratigrafia. Uma coisa que estava sendo feita naquela época, né? Que quando começaram a desenvolver os métodos de datação que chegavam a milhões de anos. E eu vou explicar isso daí naquele meu vídeo sobre datação radioisótópica, que eu não esqueci de fazer. É porque ele vai dar muito trabalho, mas ele vai ficar super legal, tá? Então aguardem. Ele foi um cara bem interessante, esse Culp. Junto com ele também tinha o Frank Cassel, ou Frank Castle, acho que é Cassel. E ele, na ASA, apresentou uma carta aberta dizendo: a evolução tem sido defendida como uma mudança gradual ou súbita em animais e plantas através de gerações sucessivas. Tais mudanças são demonstráveis. Por conseguinte, a evolução é um fato. Eu vou deixar aqui embaixo um texto do Cassel, que está em inglês, mas vocês podem ver para ver como que ele argumentava com relação a essa coisa de evolução, criação, etc. E ele argumentou que o posicionamento da ASA tinha que mudar se eles quisessem manter algum respaldo científico, alguma respeitabilidade dentro da academia, no que dizia respeito à evolução. Eles teriam que aceitar a evolução para manter a respeitabilidade. E ele sugeriu a evolução teísta, o caminho de evolução teísta, que seria a evolução guiada por Deus, que não é criacionismo. A meu ver, não é criacionismo, porque você não nega evidência científica. E esse esforço foi tão bem sucedido que hoje a ASA ainda existe e ela não usa mais o respaldo criacionista para se justificar. Eu coloco aqui embaixo também o site da ASA atual. Mesmo que alguns dos seus membros ainda sejam contra a evolução, ainda sejam criacionistas, a ASA oficialmente não toma postura com relação a isso. E a maioria dos seus membros acreditam numa evolução teísta. É óbvio que os criacionistas de Terra Jovem ficaram com muita raiva do Lawrence Culp e do Cassel. Durante uma convenção da ASA em 1953, o Henry Morris, aquele que era da Deluge Society lá, que eu falei que vai ficar importante daqui pra frente, ele fez um ensaio intitulado The Biblical Evidence for a Recent Creation and Universal Deluge, ou seja, evidência bíblica de uma criação recente e um dilúvio universal.